Pessoal, ontem uma cena muito triste aconteceu no jogo entre São Paulo e Talheres, envolvendo ali os jogadores Navarro, do Talheres, e o Bobadilha, do São Paulo. Acusação pesada, né, grave, de preconceito, mais especificamente xenofobia, por parte do jogador do São Paulo. Os ânimos ficaram exaltados dentro de campo. O Navarro chegou a chorar em campo pelo fato. E a polícia, inclusive, foi acionada após o jogo. E vamos falar um pouco sobre isso, né? Que é um vídeo bem triste, mas que precisa ser também posicionado por parte de todos. Porque nós aqui no Brasil reclamamos muito quando somos alvo de racismo e cobramos uma ação enérgica da Conmebol contra equipes que realizam esse tipo de atitude. Não a equipe em si, mas alguns torcedores. E nós pedimos que as autoridades tomem as devidas ações, né? As devidas providências em relação a isso, por parte de polícia, por parte da Conmebol também. Então, nesse momento agora, a gente que teve um jogador de um time brasileiro e realizou um ato como esse, a gente também precisa cobrar que as ações necessárias sejam tomadas, certo? E o que foi que aconteceu? O Navarro acusou o jogador Bobadilha de, durante uma discussão por ganho de tempo, enquanto o São Paulo comemorava o segundo gol, o gol do Luciano, que deu a vitória ao time do São Paulo, durante uma discussão, o Navarro reclamou que o São Paulo estava ganhando tempo, né? E aí diz que o Bobadilha retrucou: vocês fazem isso o tempo todo. E podia até, nesse caso, estar certo o Bobadilha, porque até ali o Talheres estava empatando. Mas o Navarro reclamou, retrucou logo depois: que tempo? Vocês estão ganhando. E aí, né, o Bobadilha retrucou, chamando ele de, possivelmente, venezuelano morto de fome. O que é algo grave, certo? Então, assim, que isso seja investigado, né, e que as medidas corretas sejam tomadas, as medidas cabíveis sejam tomadas. Por que eu falo possivelmente? Porque não foi presenciado, né? Na verdade, eu não sei nem como acessar a súmula na Conmebol para poder checar se o árbitro citou alguma coisa, mas que dentro de campo houve essa comoção do jogador, houve essa confusão após o gol do São Paulo, e que logo após a partida, né, o Bobadilha foi retirado rapidamente pelos jogadores do São Paulo para o vestiário, e ele não participou nem daquela rodinha após o jogo, né, conversando ali com o treinador. E após a partida, quando os times já estavam no vestiário, houve a denúncia por parte do jogador do Talheres, e a polícia de São Paulo foi acionada para ir até o vestiário, acho que para pegar o jogador do São Paulo para ir depor sobre o que aconteceu. O que está certo é uma acusação grave, então ele precisa se defender do caso, né? Esteja certo ou errado, todo mundo precisa ir depor para confirmar, negar ou falar o contexto ou explicar o que aconteceu, né? Todo mundo tem que ouvir ambas as partes. Mas ao a polícia chegar lá, a informação é que ele já teria inclusive ido embora do Morumbis. Ou seja, o que me parece foi uma tentativa aí dos colegas do São Paulo, né, de acobertar o jogador, né, tentar proteger o jogador de um caso que talvez tenha sido presenciado por alguns. Eles perceberam que o cara passou do tom, mas quiseram proteger o cara lá, o que está errado. Se ele realmente cometeu esse ato de preconceito, de xenofobia, ele precisa responder por isso nos meios legais, nos meios judiciais, tá certo? Então, assim, é o momento também da gente no Brasil dar o exemplo, porque a gente reclama muito de que quando acontece isso daí por parte de clubes, sei lá, da Argentina contra os times do Brasil, clubes de outros países contra os clubes do Brasil, a gente reclama que a Conmebol não faz nada. E agora, nesse momento, a tentativa é de não fazer com que o jogador
seja punido. Aí muita gente vai dizer, fazem isso com a gente o tempo todo. Cara, não é justificativa pra gente proteger o jogador que fez esse tipo de besteira. É o momento da gente mostrar o exemplo. Dizer, olha, quando fazem com a gente, tá errado. Se a gente fizer de volta, tá errado também e tem que ser punido. Então é o momento da gente dar exemplo pra América, pra Conmebol, para os outros clubes, certo? Então tem que dar andamento a essas investigações, a realmente o que foi que aconteceu e se caso tenha acontecido realmente, que a justiça faça o jogador pagar pelo que cometeu, certo? E esse caso, gente, ele é grave, né? Muita gente pode até citar como mimimi. Vi algumas pessoas falando sobre mimimi, que isso é besteira. Cara, não é. A gente aqui do Nordeste, por exemplo, fica puto quando o pessoal do Sul, Sudeste, vem com aquelas piadinhas querendo menosprezar e ridicularizar a gente aqui do Nordeste. A gente fica puto com isso, né? E muitas pessoas acabam cobrando, né, que seja punido, né? E assim, pouco importa também se você acha que é mimimi, tá? Se você acha que isso é besteira, pouco importa, né? A lei tá pouco se fudendo pra você. A lei diz que isso é crime, então tem que ser tratado como tal, goste você ou não, tá? E assim, tem que ser tratado como crime, sim, porque eu, como nordestino que já morei no Sudeste, já vi vários momentos de piadinhas de mau gosto, né? E que, assim, cara, são às vezes piadinhas que querem só fazer você calar a boca, tá ligado? Porque você tá ganhando uma discussão lá, você tá ganhando na argumentação, eles utilizam esse tipo de piadinha pra te ridicularizar, te menosprezar, e aí as outras pessoas riem daquilo e você desarma em alguns momentos, sabe? Fora que tem pessoas que são mais sensíveis que outras, né? Tem pessoas que não ligam por ser humilhadas, tem pessoas que... Tem gente que gosta de ser chamado de bandido, cara, quanto mais ser ridicularizado, né? Então, assim, esse caso, ele é um tipo de retrucamento lá, né? Quando as pessoas fazem esse tipo de piada preconceituosa, às vezes ele fica escondido atrás de uma piada, uma brincadeira, mas ele é um ato de menosprezo, de desprezo pra cima de outra pessoa, certo? Isso não pode ser tolerado, tá? Até porque, imagina um caso em que você, uma pessoa formada, uma pessoa qualificada, está disputando uma vaga de emprego e você percebe que o seu concorrente ele é menos qualificado que você, ele não está tão preparado para o cargo quanto você, tem menos experiência e você perde a vaga para ele. E quando você vai tentar investigar, é porque o cara mora em uma região diferente. O cara preferiu ele por outra questão, porque mora em outro lugar, porque por uma opção sexual diferente, por um sexo até diferente, a gente sabe que também existe essa questão de machismo também, né? Por uma cor de pele diferente, né? Uma origem diferente, um país de origem diferente, um estado de origem diferente. Imagina que você perde a oportunidade de ter um cargo top lá, de ser o diretor de uma grande empresa e às vezes uma oportunidade única para você mostrar o seu potencial. E aí você é preterido por uma pessoa que vai estar lá e não vai fazer um grande trabalho como você, né? E essa pessoa vai lá fazer pro gasto dela, a empresa vai continuar, vai sobreviver e você vai perder uma das gigantes oportunidades de emprego. Né? E você vai pegar e ficar se arrastando em outras oportunidades de emprego que o pessoal vai te dar lá, jogando lá para baixo como se fosse ralé, só porque você veio de um estado que é menosprezado por eles. Gente, isso acontece, tá? Por conta de preconceito, pessoas são menosprezadas desse jeito na rua o tempo todo. Pessoas são espancadas na rua o tempo todo. Pessoas são assassinadas o tempo todo. Então, esse discurso de que é mimimi, ele é uma falácia de gente que não acredita, não vê essa realidade, certo? E assim, pode até achar que é só uma frase, algo dito e tal, mas não é. Quando se normaliza esse tipo de ofensa, esse tipo de crime
que é propagar o racismo, o preconceito ou qualquer outro tipo de coisa, você normaliza esse tipo de atitude. E essas ações que eu falei agora de pessoas que sofrem, né, violentamente na rua por conta desse tipo de preconceito, as pessoas que cometem esse tipo de violência começam a achar que isso é normal e se sentem no poder de exalar o preconceito deles, né? E a gente sabe que pessoas preconceituosas geralmente são as pessoas mais loucas e que têm a doidice de cometer esse tipo de ato por motivo fútil, que é o preconceito, certo? Então, é perigoso. O preconceito, ele não pode ser, não adianta só você não ser preconceituoso. Você tem que ser contra o preconceito, se posicionar contra ele, né? E denunciar e ir atrás para que o preconceituoso que cometeu esse tipo de crime seja punido, certo? E repetindo aqui agora, nesse momento, não tive ainda nenhuma atualização sobre o caso, fazendo só uma pesquisa rápida, né? Sobre atualizações aí nesse caso, não tem ainda mais nenhuma. Não tem aqui nenhuma notícia mais rápida aqui, só apenas as questões de ontem. Eu acho que os trâmites devem tá sendo realizados aí em relação à polícia, investigação e tudo mais, né? Então, espero que tudo isso seja esclarecido e se o crime foi realmente cometido, que ele tenha a punição severa que isso exige e que é preconizado na lei, tá? Então, é isso, né? O Navarro chorou muito e depois, se pronunciando, ele disse que claro que não é uma brincadeira legal você brincar com a fome que assola um país, né? Isso é uma ofensa e isso machuca as pessoas, porque o próprio Navarro pode ter conhecidos, pessoas da família que sofram com essa realidade, então isso deve machucar profundamente o jogador, tá? E também, cara, ele, triste demais com essa situação, disse que infelizmente ele não tem o poder, né, a capacidade de mudar essa realidade do país dele, né? Essa frase tocou muito, sabe? Essa frase me pegou muito. Que Deus abençoe ele disse isso, que Deus o abençoe o suficiente para que ele possa de alguma forma mudar essa realidade no país dele, né? Então, assim, isso foi bastante pesado, né? E esse caso, espero que não seja jogado para debaixo do tapete. Espero que ele seja realmente investigado com toda a seriedade que esse caso merece, que esse caso precisa ser tratado e que, se realmente houve o crime, né, que ele seja punido, tá? Então é isso, pessoal. Um assunto triste aqui pra gente citar, mas que precisa ser posicionado aqui por nós, tá? Um abraço a todos.